Olá pessoal do Dedicação Delta, eu sou o Gleison Lima e hoje eu venho aqui com vocês para contar minha trajetória de vida. Na verdade eu quero contar minha trajetória para ser aprovado em um concurso para delegado de polícia. Como alguns já sabem, eu sou professor de Dedicação Delta e como é que foi essa trajetória até chegar nessas aprovações que aconteceram em minha vida. Atualmente, eu fui aprovado nos concursos de delegado de polícia do estado do Mato Grosso do Sul, em todas as etapas, inclusive na CADEPOL, e também aprovado no concurso de delegado de polícia do estado do Paraná. Ambos os concursos tiveram níveis muito altos de concorrência e de dificuldades, e com essa dedicação, com esse empenho que eu acabei fazendo, eu consegui ser agraciado nos dois concursos, nomeado nos dois concursos, e estou tomando posse no cargo de delegado de polícia do estado do Paraná, que diante das bases, das variantes que eu coloquei, eu acreditei que foi a melhor opção para este momento. Mas vamos pensar que até a gente realmente ser aprovado, a gente passa por toda uma trajetória de vida. E é importante que vocês saibam que é o seguinte, você vai ter todos os tipos de níveis de concurseiros. No meu caso, eu sou o tipo de concurseiro que não tinha condições financeiras de vida aí. Não sou uma pessoa que tem os pais com uma boa condição de vida, então eu venho da raiz, da base mesmo, sem aquelas condições tão mais propícias para alguns tipos de estudos, mas eu acredito que em alguns fatores isso me fortaleceu também com essas dificuldades de ter que trabalhar e estudar para chegar até onde eu tinha planejado chegar. Isso vem de novo, porque nós somos uma tropa lá em casa. Lá em casa nós somos 8 irmãos. São 6 filhos do meu pai e da minha mãe e temos as gêmeas também que minha mãe pegou para criar desde pequenininha. E aí, nessa tropa toda, minha mãe, de uma maneira muito sábia, meus pais também, meu pai e minha mãe, eles organizaram essa tropa para trabalhar. Então, desde novo, a nossa ideia era, tem que trabalhar, tem que produzir, porque a gente precisa de vocês aqui como mão de obra. E, na verdade, é que a gente trabalhou desde muito cedo. E a gente tinha pequenos comércios, minha mãe tinha um comércio pequeno, um comércio de roupas e outras coisas, e meu pai tinha uma pequena farmácia num bairro. E aquilo ali eram variáveis, né? Cada um dos nossos irmãos ficava numa farmácia, ficava numa loja, e era assim, bem coisa pequena mesmo, coisa que dava para poder pagar as despesas da casa. A gente não tinha sequer um carro, até porque também se tivesse que ter um carro, tinha que ter uma van, né? Com essa quantidade de gente, de filhos, enfim. O que aconteceu foi que, como a gente tinha que trabalhar muito, a gente tinha que se estruturar, a gente também tinha que estudar. Mas assim, o estudo sempre foi escola pública e a gente ia tocando a vida do jeito que dava. Tanto que eu lembro que teve uma vez que a gente estava em tanta crise, até financeira e tanta coisa, que a minha mãe falou assim, nós vamos agora virar motoboy, e você vai ser meu auxiliar de motoboy. Eu tinha 14 anos de idade, 13 para 14, e nessa idade eu já tinha produzido coisas na rua, eu catava latinha, eu queria gerar um pouquinho de renda também, catava latinha, catava papelão, fiz meu primeiro negócio, eu acho que eu tinha uns 10 anos de idade, era um carrinho de rolimã que eu carregava uns papelões, umas latinhas, falei, eu preciso de um carrinho maior, aí eu fiz esse grande negócio, pô, era como se estivesse trocando um Fusca por uma Kombi. Então assim, aí a vida era desse jeito, era no trabalho e tinha que ir para a escola. E aí quando eu fiz esses 14 anos, minha mãe falou assim, olha, então eu vou pilotar a moto e você vai ficar na minha garupa com um catálogo telefônico. Gente, coisa de GPS é para hoje, tá? Na época era aquele catálogo telefônico que tinha um mapa e eu saía de porta em porta nos lugares onde que a gente tinha os endereços para fazer cobrança. Então, vida do trabalho era desse jeito. Ficamos 4 anos com isso aí, até que eu me formei. Formei ali para os 18 anos no ensino médio, e quando eu me formei eu tinha pensado em fazer faculdade, mas eu pensava em fazer federal, eu vou fazer uma privada, a privada não vai dar conta de pagar, e eu acabei enrolando um pouquinho o meu sonho de fazer uma faculdade até meus 21 anos de idade. Só que quando eu fiz 18 eu precisava trabalhar novamente, né? E aí a gente já não tinha um dos comércios, já tinha falido, e aí nessa ocasião eu entrei para trabalhar naquelas lojas Riachuelo. Eu tinha distribuído currículo para algumas lojas e falei assim, preciso gerar um pouco de renda aqui. Só que ao mesmo tempo eu também estava estudando para vestibular, e o meu irmão era policial civil em Minas Gerais.
E aí, por inspiração até mesmo dele, eu falei assim, cara, eu vou fazer também concurso para a polícia. Conhecia pouco, assim, por causa muito mais dele, e fiz concurso para investigador da Polícia de Minas Gerais. Isso eu tinha 18 anos. E aí acabei sendo contemplado, consegui passar nesse concurso. Sinceramente, era um concurso que era muito mais voltado como se fosse um vestibular, porque as matérias eram muito parecidas. É bem diferente de como é que está a pegada hoje para esse tipo de concurso. E aí resolvi entrar para a polícia, tomando posse com 19 anos de idade. Assumi minha lotação lá na cidade de Brumadinho. E aí, durante os anos foram passando e as oportunidades foram acontecendo. Na verdade, quando eu estava com 21 anos de idade, eu já pude pagar a minha faculdade. E aí eu entrei para estudar na PUC. Só que eu pude pagar o quê? Eu podia pagar no total. Eu falei, eu vou precisar de uma bolsa, alguma coisa. E eu entrei para poder concorrer a uma bolsa social e consegui. E por causa dessa bolsa social também a gente tinha metas de estudo que eu tinha que apresentar para dar resultados. Então, assim, eu trabalhava no expediente e eu estudava à noite no plantão. À noite na faculdade. E essa foi uma rotina durante os 5 anos da faculdade. Mas eu aproveitava as madrugadas, aproveitava o horário de almoço, tudo para poder tentar ter uma média melhor na faculdade, para que eu não perdesse a bolsa de jeito nenhum. Porque se eu perdesse a bolsa, era uns 50%, eu já estava eliminado, eu não ia conseguir pagar os 100% da faculdade, não. Aí o interessante foi que eu consegui chegar até o final dessa faculdade. Me formei, foi muito bom, eu consegui até o primeiro lugar no curso de Direito lá, da minha turma. Só que eu coloquei na minha cabeça, falei, eu quero passar no concurso para delegado de polícia. E eu só pensava no concurso para Minas Gerais. Eu não queria fazer outro concurso, não queria fazer para outro cargo, queria Minas Gerais concurso de delegado. Pois bem, 2011 abriu o edital, 2012, isso foi só para lembrar que eu formei em 2009, 2011 teve o edital, 2012 eu falei, puxa, eu vou fazer essas provas. E aí eu estava preparando, eu tinha feito alguns cursinhos presenciais, só que em razão de ter começado outras atividades, comecei a dar aula no susto, a Cadepol me chamou para dar umas aulas lá, eu acabei dando sobre inteligência de polícia, enfim, minha vida acadêmica começou mais ou menos nessa bagunça. Aí eu já estava muito atarefado, mas eu queria achar um jeitinho de tentar passar nesse concurso de 2012. E deitei o cabelo, comecei a estudar. Porém, eu passei até na primeira etapa desse concurso. O concurso estava um nível difícil, muitos concorrentes. Minas Gerais tem uma tradição de ter muitos concorrentes. Só que bastava você tirar 42 em 70 para você ir para a segunda etapa. E ali eu tinha ido muito bem, eu tinha feito 52 pontos. Quando eu fui para a segunda etapa, fui muito confiante, mas eu acredito que eu não tinha preparado de uma maneira suficiente para essa segunda etapa. E eu não consegui passar na segunda etapa, não consegui para a prova oral do concurso de delegado de Minas. Aí veio aquela água fria, tudo mais, aquele banho de água fria, mas eu pensei assim, poxa, deve vir um próximo aí daqui a pouco, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar dando umas aulinhas aqui, outras ali, mas eu tinha 2 especializações, e por isso que também acabou me reforçando para poder ir para um ladozinho aí acadêmico. Mas eu confesso a vocês, muita gente pensa assim, poxa, se dava aula, era mais fácil. É um ledo engano. E isso eu fui aprendendo com o tempo. Na verdade, quando você estuda para concurso público, você tem que focar no seu concurso. Algumas coisas vão te facilitar. Por exemplo, uma prova oral, uma facilidade de você falar em público, alguma coisa assim. Mas não para as outras matérias. Porque, por exemplo, se você pode ser um professor de direito penal, mas você, para o concurso, você vai ter que saber outros 10 tipos de matérias. Pois bem, chegou esses anos, foram passando, e eu não esperava que ia demorar tanto para o próximo concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, que era o concurso que eu queria. E foram passando muitos anos. E aí o próximo concurso, veja só, era 2012 essas provas que eu fiz. O próximo concurso foi só 2018. Então, você acaba esfriando. E como eu não queria realmente fazer concurso em outros estados, você esfria no próprio estudo. E aí, esse negócio de ficar esperando o próximo concurso vir, e até mesmo a incógnita de passar ou não passar, falei, cara, eu vou começar a estudar também para o mestrado, que era um sonho que eu tinha. Comecei a pensar, poxa, estou com essas 2 especializações, acredito que o mestrado vai fazer muito bem para mim, eu quero aprofundar nos estudos, em alguns temas, e X e tal. Comecei a fazer umas disciplinas isoladas, e aí já adianto. Estudar para mestrado, estudar para doutorado não tem nada a ver com concurso.
máximo uma coisinha ou outra que vai chocar em matérias, mas o foco para concurso é um, o foco para estudo mais aprofundado, que essas especializações, mestrado e doutorado, é completamente diferente. Eu queria fazer porque eu gostava disso. Enfim, aí quando chegou em 2018, eu tinha o mestrado para poder fazer, que aí eu queria tentar realmente a prova, e eu tinha a prova do concurso que veio da Polícia Civil de Minas, 6 anos depois, quase 7 anos depois. E eu estava com um tempo assim, muito corrido para poder conseguir conciliar esses dois estudos. E o que também me incentivou a ir para eles? Eu até estava indo bem em relação à minha vida pessoal, vida financeira, estava trabalhando na instituição, estava dando minhas aulinhas, então estava legal. Só que eu levei um tombo em 2017, mais ou menos ali, financeiro, que me fez também reformular muita coisa. Falei, cara, eu preciso rever meus conceitos sobre estudos, eu preciso criar mais solidez também sobre aquilo que eu quero em termos de vida financeira, de vida pessoal, e com isso me trouxe um aporte de vontade de ir atrás de outras coisas. E aí veio então 2018, esse concurso da Polícia Civil de Minas e o mestrado. E aí eu falei assim, poxa, eu vou ter que estudar para os dois, é um estilo guerra aqui. E fiz uma guerra. Quando chegou em 2018, eu prestei o concurso da Polícia Civil de Minas, foi um concurso novamente muito concorrido. Aí nós tivemos a primeira vez que teve cláusula de barreira. Ou seja, não bastava você tirar os seus 42 lá em 70 na primeira etapa. Você tinha também que estar dentro do número de X que iria para a segunda etapa. E aí a nota de corte foi 55, altíssimo, 55 em 70. Mas eu consegui, fui lá para 57, fui para a segunda etapa, consegui superar o mínimo da segunda etapa ali, estava rodando bem, porém não consegui ter nota para ir para a terceira etapa. Aí foi um banho de água fria, que não foi maior, porque eu tinha conseguido passar no meu mestrado. Falei, cara, pelo menos uma das coisas foi, e vamos esperar o próximo. E ainda assim concentrado em Minas. Só que aí eu parei e pensei, poxa, mas se eu tiver que esperar o próximo, esse próximo pode demorar muito. E assim, confesso para vocês que comecei até a repensar se eu queria ficar no estado. Eu estava num cargo, que é um cargo muito bonito, mas para mim eu já não queria mais. Eu estava cansado dele, estava desestimulado em alguns aspectos e falei, cara, se não for para ser outra coisa aqui dentro do estado que eu possa, que eu queria, que era uma coisa desejo meu, ou seja, no ser o cargo de delegado de polícia, eu vou sair e vou para a iniciativa privada. Cheguei a refletir muito sobre isso. E com esse tramitar das coisas, em 2020 eu consegui concluir o meu mestrado, foi muito legal, concluí com a nota total, mas ainda assim ficava aquela ideia do concurso comigo. E aí eu sentei em casa em 2020 e falei assim, olha, conversei com minha esposa, falei, olha, vamos planejar isso juntos? Eu vou passar por um período de guerra, mas eu quero 2 coisas pelos próximos 2 anos. Uma delas, se eu não conseguir, eu vou para um outro plano B que eu havia calculado, que talvez seria até mesmo não estar mais no estado. Mas a ideia que eu coloquei foi a seguinte, eu quero fazer o doutorado, que eu já tinha concluído meu mestrado, falei, eu quero fazer o doutorado. Mas ao mesmo tempo também eu quero passar num concurso público nos próximos 2 anos. E eu falei, eu quero passar num concurso público de delegado de polícia, agora eu vou tentar em outros lugares. A gente olhou alguns lugares e falou assim, vamos tentar nesses pontos aqui. Só que aí veio a pandemia. Então, a pandemia ela meio que atrasou alguns concursos. Com isso eu aproveitei e falei, cara, vou estudar muito agora e vou montar uma rotina de guerra para estudar, para tentar passar no doutorado e tentar passar no concurso. Me dei 2 anos, especialmente para o concurso público, queria me dar 2 anos, que foi os anos, isso aí foi planejado a partir de final de 2020, foi os anos 2021 e aí desse 2022. E eu confesso a vocês assim que, e aí serve talvez até de dica, quando a gente quer, a gente consegue. Quando a gente planeja assim, com muita vontade, a consequência das coisas que a gente planeja, a gente acaba conseguindo. Por quê? Alguns vão pensar numa religião, outros vão pensar em Deus, outros vão pensar numa energia universal, seja para onde for. Mas existe essa métrica daquele querer nosso como primeiro momento. E pensando nisso, eu falei, olha, ao mesmo tempo disso tudo, de estudar muito e querer passar nesses 2 pontos, eu quero o doutorado e quero um concurso para delegado de polícia, ainda que fosse em outro estado, eu falei, eu preciso melhorar minha alimentação, eu preciso ir para uma atividade física, eu preciso ter um pouco de lazer,
que é importante também você ter o mínimo ali necessário para que você não possa assim, equilibrar essas energias. E foi nisso que eu comecei a perceber que se eu fosse muito disciplinado, eu possivelmente conseguiria chegar lá. E como é que eu montei essa disciplina? Tudo meu era estritamente calculado e anotado. O meu dia, o meu horário de trabalho, o meu horário de estudo, a minha divisão de disciplinas, o meu horário de estudo para cada coisa, aqui é o estudo para o doutorado, aqui é o estudo concurso, aqui é o horário do meu simulado, aqui é o horário do meu Netflix, porque eu gosto de filme, mas eu queria me dar presentes desde que eu cumprisse metas, então eu podia assistir 20 minutos de Netflix determinado dia. Mas ali me acalentava porque eu estava me dando um presente. Fazia academia? Fazia. Mas era para ficar 2, 3 horas na academia? Não, gente. Não tem como. Você quer fazer concurso público ou você está fazendo concurso de halterofilismo? Então, você tem que decidir o que você quer para você. Foi nessa hora que eu falei, cara, 40 minutos é o suficiente, um Cooper aqui de vez em quando, uma academia para deixar as coisas andarem, uma alimentação minimamente saudável ali e foco. Muito foco. Comecei a ter divisão de tudo que eu fazia. Eu tinha horário para estudar? Tinha, mas tinha organização daquele horário para estudar? Sim. Eu sabia o dia que era do meu Código Penal, do Código de Processo Penal, de doutrina, de jurisprudência, de leituras aleatórias, do dia do meu doutorado, quais são os livros que eu preciso ler, quais são os resumos. E nessa toada de um tanto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, eu percebi que eu precisava dessa constância, de uma grande disciplina e de uma organização estruturada. E os resultados começaram a aparecer. E aí entra, e eu comento com o pessoal do Dedicação Delta internamente, falo, olha, o Dedicação Delta teve uma participação crucial nessa trajetória minha. E foram em 2 momentos. O primeiro que eu estava chegando muito perto das provas, eu cheguei muito perto no Rio Grande do Norte, que foi uma nota de corte de 82% numa prova, eu fiz 80 pontos ali, e eu falei, eu estou precisando aumentar a quantidade de simulados, a quantidade de participações daquilo que eu preciso de estudo. E aí eu fui fazer o Paraná, tinha Minas Gerais, e tinha o estado do Mato Grosso do Sul. E ali eu comecei a fazer os simulados constantes do Dedicação Delta, fazia outros simulados também, entrava em sites de questões, mas ali essa virada aconteceu, porque eu fui muito disciplinado em cada uma delas. Falei, preciso fazer simulados, eu imprimi os simulados, fazia um por um, corrigia um por um, e abria o Vademecum, olhava a jurisprudência atualizada, e isso começou a me fazer a virada. Aí eu fiz a virada com o Paraná, fiz a virada com o Mato Grosso do Sul e fiz a virada com Minas, passando nas primeiras etapas. E com aquilo eu fui para a segunda etapa, também contando com o apoio até do próprio Dedicação Delta nessas etapas. E uma crucial também que foi com o apoio do DD, que foi a prova oral do Mato Grosso do Sul. Que ali eles fizeram um curso voltado para aquilo, simulando a realidade de uma prova oral. E a gente sai daquela situação de conforto, vai para a situação de desconforto, e com aquilo as aprovações foram acontecendo. E não foi, a gente fala assim, foi naturalmente? Foi naturalmente depois de muito esforço, foi naturalmente depois de muita porrada, depois de muita tentativa, depois de muito desespero às vezes, do choro, da dor e o apoio também, de onde você tem. Por isso que eu falo assim, tenha do seu lado pessoas que vão colaborar com esse seu sucesso. Elimine pessoas, sinceramente, que vai te jogar para baixo, que não vai estar te dando essa estrutura para que você possa ali estar nessa luta solitária, porque estudar para concurso é uma luta solitária, no seu caderno, com você, e você precisa ter alguém ou pessoas que vão ali te dar esse suporte mínimo, desde amizades, desde um relacionamento, de família e tudo, para que você possa realmente ir para frente. Mas não se esqueça, depende de você, a seleção das pessoas para a vida da gente é que faz. Com esses suportes de curso, de empenho, de dedicação, de tudo, essas aprovações finais foram acontecendo. Poxa, nesse caso, o concurso do Paraná, por exemplo, um concurso com 35 mil praticamente candidatos. E era inacreditável para aquele menino que catava latinha lá atrás chegar no 5º lugar do concurso. Na nota final. E por coincidência do mundo, do destino das coisas, o Mato Grosso do Sul aconteceu a mesma coisa. Daquela pá de candidatos, daquele nível de concorrência altíssimo, até antes da Cadepol estava em 3º lugar no concurso. A Cadepol, como é fase do concurso, 2 pessoas ali me passaram, eu fiquei no final das contas como 5º lugar, com a coincidência de 5º lugar nos 2 concursos públicos altamente concorridos. E em Minas Gerais,
que era aquilo que eu pensava inicialmente. Eu fui para a primeira etapa, foi um concurso, poxa, ele foi só aumentando nota de corte, né? Um concurso que a nota de corte em 70 na primeira etapa foi para 60, ali eu tinha feito 62 pontos, quase 90% de uma prova. Fui para a segunda etapa ali também, muito bem, mais de 30 pontos em 40 na prova discursiva, só que a cláusula de barreira não me permitiu por 3 décimos ir para a prova oral. Só que ali meu coração já estava confortável. Eu queria, nesse momento, falei, olha, eu queria atingir a meta, eu atingi a meta. Eu tinha falado que eu queria passar no concurso, fui para delegado de polícia e passei. E nesse momento eu fui aprovado, e não tem preço quando você olha no diário oficial aquilo que você tanto lutou para conquistar. E para completar, eu também tinha conseguido passar no doutorado, em primeiro lugar no curso de doutorado. E você me pergunta assim, poxa, o seu primeiro curso do mestrado lá, como é que você pagou ele? Sabe como é que foi? Vendendo um carro, o único carro que eu tinha, na verdade. Aí eu falei assim, ó, com esse carro eu consigo pagar uma parte do doutorado, o resto eu vou me virar para completar ele. Aí foi a mesma incógnita que eu tive com o doutorado. Como pagar o doutorado para aquela época? Como é que eu vou entrar e pagar essa parte de dinheiro por mês? Que eu estava ali estudando há pouco, que era a linha de pesquisa que eu queria. Sinceramente, vendi um outro veículo que eu tinha, que era uma moto, e falei, vou me virar agora com o que dá, mas o valor da moto, confesso para você que serviu para poder pagar uma boa parte das viagens dos meus concursos. Por quê? Porque com a aprovação no doutorado, na classificação que eu estava, a nota que eu obtive, eu consegui ser um bolsista, pesquisador da linha CAPES ali e tal. E eu sou um bolsista que eu não recebo nada por aquilo, mas pelo menos eu não pago a mensalidade. Isso me permitiu, mas com muita dedicação, muita meta, muita resiliência. Se aqui tem um conselho para vocês, gente, se eu posso me permitir um conselho, eu posso dizer que disciplina e constância ela é igual a sucesso. Se isso é sucesso para mim, para mim é. Para mim, toda vez que eu olho para trás e eu vejo todos os tombos que eu tomei, todas as ansiedades de ver um diário oficial e de não ver o nome, ou de ver o nome em alguma etapa, de avançar em cada etapa de uma maneira muito constante, paulatina, mas entender que faz parte do processo até mesmo as perdas. Toda vez que eu olho para trás eu vejo que tudo valeu a pena. E valeu tanto, mas valeu tanto que hoje eu me sinto confortável onde eu quero estar. Eu me sinto confortável em poder decidir e ter decidido o destino que eu quero para mim. Então, assim, eu fico muito feliz de nessa trajetória ter tido tantas pessoas especiais na minha vida. Tenho uma esposa maravilhosa que consegue me dar o acalento de vida que eu preciso para ter estrutura mental para realmente continuar prosseguindo e estudando. Eu tive um exemplo que eu falo à torta e à direita, foi o Dedicação Delta, que me fez a curvatura de conseguir ter sido aprovado, de conseguir ter mais substrato para ser aprovado em concurso público. E são outras pessoas com família, então uma família que, graças a Deus, assim, é muito próxima e que me permitiu, mesmo que na proximidade virtual, porque igual diz o estudo é solitário, conseguiram ali nos momentos que dava dar o apoio necessário. Então, se eu tenho dica para vocês, sim, disciplina e constância vai dar sucesso. Vocês só precisam perceber que tudo faz parte de um processo. E esse processo é uma fila que vai se andando, vai andando, vai andando. O momento é seu. Em algum momento isso vai ser seu. Você só não pode desistir. Assim como eu não desisti, assim como eu olho para trás e vejo o menino do caixote que levava a latinha e que chegou e tem chegado aonde que planejou, que foi o meu caso, planejei tudo de uma maneira muito disciplinada e tem dado certo. Eu ainda quero que ainda muita coisa dê certo, mas hoje com um pouquinho mais de conforto. Que fica essa dica pra gente, que fica essa dica para essa trajetória e com muito orgulho vem levar essa história de vida minha para onde eu passar. Que a gente querendo, a gente pode e a gente vai atrás, e a gente vai atrás com muita vontade, que dá certo. E quando dá certo, cara, tem preço não, tá? Um abraço para vocês. Espero que essa história inspire vocês aí, para vocês também fazer a história de vocês, que é uma história de brilho, uma história muito bonita, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau.